Quem facilita, lasca-se, para não dizer outro nome. Mas acho que, como disse, fomos muito competentes, fomos sérios, podíamos ter resolvido o jogo mais cedo, mas esta equipa tem uma coisa e é o sucesso desta equipa. Esta equipa não nega intensidade, não nega esforço, cria oportunidades com muita facilidade, mesmo o adversário estar tão encostado e ter um 6-3-1, digamos assim, e portanto, como disse, a nossa obrigação era passar. Depois de ter perdido o Mundial, ter ganho a Recopa e ter ganho o Paulista, disse-vos que o futuro seria, não sei o que é que vai acontecer, não sei. Eu fiz uma postagem sobre o que o Guardiola disse, viram o que é que eu postei? Pronto, eu não sei o que é que vai ser, mas uma coisa vos garanto, vamos testar os nossos jogadores ao limite, até onde der. Bom, ele está se referindo, evidentemente, mais uma vez a gente retoma para jogar. Até onde eles vão suportar, eu não sei. Eu não sei. Entrou em campo hoje, conquistou aí a classificação contra o Juazeirense, com 2 vitórias por 2-1, segue na Copa do Brasil. Jean, é preocupante o que disse o Abel com relação ao futuro da equipe? Não, a gente sabe que é preocupante, porque a gente já falou, o Palmeiras tem um elenco mais curto, né, com menos jogadores, bons jogadores, mas menos jogadores do que os seus principais rivais. Então, existe uma preocupação grande nesse aspecto, mas por isso mesmo eu confesso que eu estranhei a escalação de hoje. A escalação de um time praticamente titular, todos os titulares. Então, esse para mim, e aí muita gente está argumentando, e eu até entendo o argumento, né, dizendo, mas pô, se com o time titular teve dificuldades para vencer e se classificar, imagina com o time reserva. Essa lógica não existe. Então, eu também acho que essa lógica não existe. Então, eu acho que você poderia ter usado esse jogo não só, né? O Navarro poderia ter entrado. Exatamente. Então, assim, não só para rodar os jogadores, mas também, talvez, para dar oportunidade para caras de quem ele vai precisar daqui para frente. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Eu vou citar um nome que eu acho que o Gabriel Menino, ele, de fato, ele não tem merecido muito as chances. Sim. Quando ele entra, ele não faz grandes partidas. Só que agora está se tornando uma necessidade. O Palmeiras teve o Jailson machucado, o Palmeiras teve o Danilo convocado pela seleção brasileira e ele vai ter que encontrar uma alternativa. Então eu me pergunto, só para citar esse exemplo, não seria um jogo para, de repente, você dar essa oportunidade para o Gabriel Menino, ter um papo com ele e falar, cara, Você vai de novo. Vamos lá, você já foi jogador convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Vou te dar a chance, essa é a sua chance, tá? Para você recuperar esse espaço e tal. E não, no fim ele acabou entrando só no final. Claro, eu sempre faço a ressalva de que a gente não estava todo dia com os caras, a gente não sabe exatamente o que se passa, mas olhando para as carências e necessidades que o Palmeiras tem, para essa quantidade de jogos que o Palmeiras joga, aliás, há 2 anos já, porque né, chega em praticamente todas as finais, do jeito que as coisas vão, ele vai ter necessidade de usar esses caras. E talvez hoje fosse um bom jogo para, pelo menos, começar com algumas dessas peças. Eu estou convencido, já faz bastante tempo, que os técnicos escalam por aquilo que vê no treino. Não é diferente. Se não tiver altíssima intensidade no treino... Um cara como o Abel certamente faz isso. Agora, não é? Se o cara agora, ele não tem visto muito treino, porque não tem muito treino. Não tem muito. Mas se ele não entra no time titular, é porque não está acontecendo exemplo, nada no treino. No pouco treino que Mike existe. não podia jogar no lugar do Marcos Rocha hoje, por exemplo? Para dar um exemplo. O Mike? O Navarro não poderia ter entrado ao invés do Rony. Estou falando de alguns jogadores essenciais. O enigma. O Juazeirense. Para dar alguns exemplos. O Birner está dando exemplos de caras que mudam menos a capacidade do time um em relação a outro. Tudo bem, você tirou o Veiga e o Dudu, de fato... Tá bom, mas o porquê da mudança, o porquê desse time do time titular, vamos falar assim, é um negócio ainda que estou tentando encontrar o enigma. Porquê. Ele falou a frase, quem não arrisca, quem se arrisca muito, se Tudo bem, mas ele poderia... Eu acho que era disso que ele estava falando. Poderia se lascar... Para não falar mas aí, então vamos lá. Um acaso. Vamos estabelecer um ranking aqui. Onde é que Juazeirense se coloca no grupo do Palmeiras na Libertadores? Em que ele é melhor do que todos os outros? Que o Palmeiras atropelou com reservas? É difícil, né? Difícil.
Entendeu? Então é o seguinte, ele deu demonstração, porque enquanto está em tese, enquanto está na tese, a gente pode... Só que na prática ele mostrou outra coisa. Ele pegou a Libertadores da América, a Libertadores, e botou para jogar os reservas. E pum, goleada aqui, goleada ali, goleia 5 e mete 8. Aí você vê o Juazeirense. O Juazeirense, então, na Libertadores seria um terror. Não. Por quê? Quem arrisca-se, lasca-se. Mas e na Libertadores você não se arriscou? Ainda mais na Libertadores. Mas foi o que eu falei no começo. O placar pequeno no primeiro jogo, tanto do Palmeiras como do Flamengo, fez ele ficar com medo. E o primeiro jogo... Talvez por um trauma da última Copa do Brasil. Com o CRB. Mas no primeiro jogo teve Dudu... Mesmo assim, mas o primeiro jogo, na teoria, a gente já imaginava que o Palmeiras poderia amassar com o time em reserva. Mas no primeiro jogo ele coloca o Rafael... Ele coloca o Rony, ele coloca o Dudu para começar o jogo. Difícil. Ele começa, depois ele sai. Então, aí é 2-1. E ele usou esses 3. Hoje, ele só... mas eu concordo com essa história que eu também achei que tinha que poupar, também acho que tem. Ele tira os caras com 5 minutos só. O Rafael jogou 85 minutos. É muito tempo. Por que não tira antes? No jogo que meteu 8, estava 4-1 de virada, ele coloca o Dudu e o Veiga no jogo. Pô, mas espera aí, mas você não quer poupar? Já estamos ganhando de 4-1. Tudo bem, o Veiga faz 2 golaços, maravilhoso, etc. Foi 8 o jogo, ele contribuiu. Mas sobre o aspecto de poupar, eu não fico entendendo a cabeça do Abel, não. Na recuperação do jogador, o Mauro, ele pensa 45 minutos, esse cara, na boa, suporta aqui, Mas não é melhor não jogar se eu não estou precisando? Tá 4-1, mas então, 4-1 para mim. Mas com essa, dependendo do jogo... Quando você tem... E aí a gente teria que voltar à tabela para enxergar isso. Eu prefiro... É melhor colocar um jogador 45 minutos do que ele passar uma semana sem fazer... Porque é o seguinte, depois do jogo, se ele não jogou, ele vai treinar. E muitos treinam. Sim. Ou no dia seguinte, ele vai ter que ter uma intensidade mais alta porque não jogou. Mas se no dia seguinte você já vai dar uma folga para os caras ou vai viajar na sexta para jogar em outro lugar, o que ele faz? Eu dou intensidade do jogo, porque eu serei privado dos treinamentos. Às vezes os treinadores fazem isso. Claro, não 90 minutos, mas 45, 90 30. O problema são os 90. E está administrando também personalidades, além da parte física. Também. O Dudu parecia até... Enfim, não queria sair. Dudu nunca gostou. Lembra o tempo do Filipão? Quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro, o Dudu era o único jogador que atuava nas duas formações. Detestava sair. Tudo bem que o jogo do Abel exige do Dudu fisicamente muito mais, por causa da recomposição, etc. Então, o Dudu claramente é um jogador que... jogar. Então, todos estão pedindo para jogar. Não, eles Mas pedem alguns pra ganharam jogar. o direito de jogar todas, se tiverem condições. Outros ainda não adquiriram isso em campo. Não, é bom que se diga que o Dudu, ele é um fenômeno também, até pelo quanto ele não se machuca. Isso não é só agora, não é só com o Abel. Ele é um cara que costumava já com os outros técnicos ter uma sequência de jogos muito grande. Não chega a ser o Gustavo Gomes, que é uma loucura. O Gustavo Gomes não dá para entender de fato o que ele tem, porque é um jogador que não sai do time nunca, pode ser Copa do Brasil, Libertadores. Além de bom jogador, fisicamente é excepcional. É impressionante, mas assim, para um técnico que está falando tanto da questão física, eu acho que chama a atenção, de fato, não só a escalação contra o Juazeirense, mas também o que disse o Mauro, porque talvez você imaginasse que num determinado momento ali ele ia poupar... Não, e os dois principais, vamos colocar o Rafael, jogaram 85 minutos. Pô, quer dar intensidade contra quem? Será que ele fica, poxa, se eu tiro esses caras e eu viro esse jogo, vão falar que eu mexi errado? Então? Será que ele não está planejando, então, já que colocou vários times alternativos na Libertadores da América e está voando nessa fase de grupos, já conhecendo os adversários, o planejamento dele não está exatamente ali? O próximo é Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e ele não está bem no Brasileiro. Vai ter que repetir essa turma. Exatamente. Ele vai ter que botar esses titulares. Quinta e sexta, Mauro, porque ele joga no sábado. Joga no sábado e fora, né? E o jogo... O Bragantino jogou hoje também, teve o jogo é do... fora. Palmeiras Eu entendo o que você está falando, Rivaldo. Mas o planejamento vai descansar ali na frente, no jogo da Libertadores Palmeiras da em América. casa. Não, mas isso ele vai. Eu acho que ele vai até, Prieto. Só que assim, é estranho que na quarta-feira, tendo o jogo sábado com o Bragantino, que para mim não tem muita dúvida, né? Ele tem que Não, é em casa, né? O jogo é em casa. É em casa. No Allianz, ele vai ter que jogar, para mim, com os titulares, né?
Claro que o Bragantino... Porque o brasileiro está no começo. Depois recebe o Emelec e depois vai a Caxias pegar o Juventude. Bragantino, bom que se diga, o Bragantino não deve ter os titulares nesse jogo, mas acho que isso não deveria influenciar em nada, porque o Bragantino jogou hoje com o seu time principal contra o Atlético e o Bragantino joga na terça-feira contra o Estudiantes, um jogo importantíssimo, dificílimo pela Libertadores. Então, é uma partida que provavelmente o Bragantino vai poupar seus jogadores. Mas isso, para mim, provavelmente não muda em nada a ideia do Abel. Quer dizer, não é porque o Bragantino vai com um time misto que ele vai dizer, então eu vou com um time misto também. Né? Eu acho que justamente por isso é uma boa oportunidade de você conquistar os 3 pontos olhando para um brasileiro, que é a prioridade do Abel nesse momento. Ele pode até, depois do jogo da Libertadores, ele vai mexer no time. Ele vai dar esse devido... Eu não chamo de descanso, chamo de recuperação, que é necessário. Só que para sábado... Quem jogou aqui 90, 85, 80... Não tem recuperação. Tem 80% de sua capacidade para jogar. Isso aí o Abel sabe, todo mundo sabe. Então não adianta... mas o cara é jovem, o outro é velho e tal. Não vai com tanque cheio. Mas vai ter que colocar esse time pela necessidade de pontos. Aí depois veio o Emelec, não é isso? Isso. Puxa, mas eu já estou classificado. Mas pensando bem, saldo de gols, chegar a 18 pontos, 18 sei o quê. Pontos. Vou repetir essa turma. Eu não sei quando vai chegar esse prazo de recuperação aí. Eu acho que o Emelec ele vai mudar. Depois é Juventude de Caxias e depois Tátira, né? O Everton e Danilo vão descansar, porque eles vão para a seleção e não são titulares. Aí esses vão descansar viajando até a 26, 20 e pouco final agora. do mês. Final do mês. Mas é só isso que esses dois vão, porque... Eu espero que o Danilo jogue lá na seleção, chega testado, o Everton é mais difícil, mas ainda assim não descansa tanto que vão viajar até Coreia e Japão também. É verdade. É uma puxada. O torcedor do Palmeiras está feliz com a convocação do Danilo ou não? Bom, essa é uma boa pergunta, porque ele fica infeliz quando não convoca e fica chateado quando vai. Isso acontece com todos os torcedores, né? Então é aquela relação... Mas ele pode ter os dois sentimentos, por mais que seja contraditório. Mas a relação de estar insatisfeito sempre, isso é normal. Essa nossa relação miserável com as coisas. E para todos os torcedores... Tem que convocar, não convocou, Tite, não sei o quê. Não convocou o Veiga. Hoje a conversa era essa. Cadê o Veiga? Teve se levar o Veiga a tomar bom da torcida até, acho que, não sei se era meio ofensivo, agora não me lembro exatamente, mas é o Tite prestar atenção, não sei o quê, Veiga... Racionalmente, o torcedor... Veiga, os caras estavam pedindo a convocação do Veiga. Racionalmente, só razão. Esquece a emoção. O torcedor tem que estar muito irritado com a convocação. Porque vai tirar o jogador de partidas importantes, é um jogador essencial, que vai ser valorizado, que no futuro pode ser negociado, ainda mais se ganhar a posição. Vamos lembrar que não tem o Fabinho, mas podia ter convocado o Douglas Luiz. Ou seja, foi uma escolha do Tite observar esse jogador tão jovem no ano, reta final de Copa do Mundo, numa convocação onde ele chamou 3 laterais para observar os laterais, uma convocação onde é muito claro que o Tite quer conviver e olhar os jogadores não só dentro de campo, né? O do Tite não convive. A gente falava sobre convívio, quando a gente falava do Vitor Pereira, o Tite nunca conviveu com o Danilo. Obviamente ele pegou informações com pessoas do futebol e ele quer ter a própria impressão. Agora, emocionalmente, eu entendo que é o orgulho para o torcedor imaginar ter o seu jogador numa seleção brasileira na Copa do Mundo. Entre a razão e a emoção, nessa hora, cada um escolhe a sua, pode ter ambas. Eu acho que a razão é a melhor delas. Copa é uma coisa. Na Copa o cara fala, não, claro. Mas não vai chamar a Copa sem ir agora. Aí não leva agora. Agora vai lá tirar. Já tirou o Arana, tirasse o Hulk. Guilherme Arana e Hulk do Atlético. Eu, no lugar do torcedor, não gostaria. Os caras iam xingar, Mas é pouco provável, eu acho que a questão é essa. É pouco provável que o Danilo esteja na Copa do Mundo. Vamos falar a verdade. Ele pode... Até porque o Tite já deixou claro que parte do trabalho dele é olhando para o novo ciclo, embora ele não seja o técnico nesse novo ciclo, ele já disse que sai depois da Copa do Mundo, mas a questão é essa, né? Ele convoca um Danilo que provavelmente não vai para a Copa, então esse orgulho do torcedor, eu não sei se existe, né? Para você jogar uns amistosos. Ele não chamou o Arthur hoje, né? E depois não chamou o Arthur. Eu também não teria chamado. Voltou a ser reserva. O Danilo está nessa vaga. Talvez ele entre aqui. Arthur e Danilo, pensando numa coisa mais lógica, racional, são jogadores completamente diferentes. Então, por que eu levo um e por que eu levo o outro? Este está em melhor fase, mas eles não são jogadores parecidos. O Danilo é um jogador de aceleração, chega na área, ele tem uma mobilidade, ele é vertical. O Arthur é aquele para fazer o jogo ficar ali. Toca a bola, segura. O Tite, na cabeça do Tite, o Arthur seria um jogador para, se for convocado, se for levado, para este momento que o jogo pede
e um jogo mais de apoio, de bola passada, de bola circulando, que é um jogo que você dizer, mas o Danilo faz a mesma coisa. Não faz. Como também o Arthur não faz o que o Danilo faz. Vamos fazer o seguinte, mais para frente... Só da agenda do Palmeiras, Red Bull, sábado, tem Red Bull. Sábado. Depois ele tem aí uma semana de diferença, mas tem Libertadores antes. Juventude fora, Santos fora e recebe o Atlético Mineiro e depois o Botafogo. Não tá fácil aí. Tá. Bom, vamos lá. E como é que tá o Atlético, hein?